Oi pessoal, hoje nós vamos falar de um dos livros mais significativos e representativos da literatura contemporânea. Eu estou falando de Marrom e Amarelo, do Paul Scott. Esse livro que tem ganhado grande repercussão e não é à toa que tem ganhado uma grande repercussão, porque ele pega um tema muito importante da nossa sociedade e transforma esse tema num romance extremamente bem desenvolvido. A gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta. Se liga aí. Se você chegou agora ao Seleção Literária, eu vou convidar você para se inscrever aqui no canal, isso é muito importante pra gente. E se você for um entusiasta do nosso trabalho, você também pode fazer uma doação, fazer uma chave Pix aí pra gente. Isso são formas muito importantes de contribuir para o nosso trabalho. E eu também vou convidar você para participar do nosso grupo no Telegram. Tem um link aqui embaixo, é uma forma de comunicação diária com a gente lá no nosso grupo do Telegram, e a gente tem uma troca sempre muito bacana por lá. Em Marrom e Amarelo nós temos a história de dois irmãos, o Federico e o Lourenço, como diz a orelha do livro aqui. O Federico é pardo claro, de cabelo lambido, e o Lourenço é negro retinto. No subúrbio em que eles crescem, em Porto Alegre, o Lourenço é considerado o irmão mais popular, o gente boa, o boa praça, boa pinta, enquanto o Federico é o mais calado, o mais tímido e o que tem uma raiva latente guardada. E a gente tem no livro a história dos dois no período de infância, a gente crescendo e conhecendo o desenvolvimento deles ali de criança, adolescência, e, em paralelo, o momento presente em que eles já estão adultos. O Federico se tornou um ativista das questões raciais e está trabalhando para o governo federal, o governo que supostamente seria ali um governo de transição, como o governo Temer, após a queda da Dilma Rousseff. Então é mais ou menos ali que se situa a história desse romance. O Federico, dentro desse ativismo racial que ele se insere, ele foi convidado pelo Ministério da Educação para participar de uma produção de um software, de um sistema de inteligência artificial que seleciona alunos cotistas aprovados no Enem. Então, com a convivência com essa burocracia estatal, o Federico percebe e começa a voltar à tona muitos da sua angústia, lá que vem carregando lá do passado, e da sua relação familiar e da sua relação social. É interessante a gente notar como, além do tema principal, a questão racial, a tensão racial envolvida no Brasil, o Paul Scott coloca pequenos subtemas ao longo desse livro. E o principal deles é a questão do colorismo, né? Que é a discriminação pelo tom, pela cor da pele, mesmo envolvendo pessoas da mesma raça, né? Pessoas vamos dizer, de uma gradação de cor de pele diferente. Que, como eu falei no início, dentro do seio familiar, ele sofreu esse tipo de diferenciação, né? Ele era um pouco de tom de pele mais claro, enquanto o irmão tinha o tom de pele mais escura. E além disso, aproveitando o tema central, que é a questão do racismo, o Paul Scott vai colocando, vamos dizer, questões de consciência racial, de que muitas famílias não se percebem como famílias negras e não se atentam a isso. A gente percebe aqui que eles são de uma família de classe média baixa, ora com um pouquinho mais de ascensão social, ora menos, porque o pai tinha um certo prestígio na polícia civil de Porto Alegre, a mãe dona de casa, mas eles não tinham uma consciência social e racial, vamos dizer assim, para além daquele convívio deles, né? Eles acham, é bem aquela coisa do mito das três raças que vivem pacificamente numa mesma sociedade aqui no Brasil. E o Federico, por ter se engajado muito forte na militância logo desde cedo, ele vai criando um ressentimento com as pessoas próximas a ele. Ele vai criando um ressentimento, um distanciamento também, porque essas pessoas de gerações mais antigas, a nossa geração, as gerações mais jovens, elas, de certa forma, elas têm sim uma consciência social, racial mais profunda do que pessoas mais velhas, né? Isso não significa que o racismo deixou de existir, nem nada disso, mas a gente percebe a evolução dos anos. O Paul Scott é muito feliz quando a gente percebe a evolução dos anos e quando ele vai colocando esses personagens mais velhos e a gente vai entendendo essas questões da deficiência social, da deficiência dessa consciência social. E como eu falei, ele vai colocando muitas camadas ao longo do livro
mas que estão todas muito bem conectadas com esse problema macro-racial, a gente vai tendo os erros da própria militância, que ele vai apontando aqui. A gente tem a violência cotidiana, que vai passando despercebida. A gente tem a violência policial, a violência militar, né, que a gente tem uma cena muito representativa e muito forte nessa violência da repressão estatal, institucionalizada. A gente tem a falta de um discurso prático sobre o tema na militância, na sociedade em geral. A gente tem a questão do reconhecimento racial. A gente tem a questão de um acerto familiar. Ainda tem também essa questão da família nuclear clássica se acertando, fazendo seus acertos de contas. Tem uma sobrinha do Federico que se envolve aqui também. Tem uma questão do Federico se envolver no romance enquanto está trabalhando dentro do programa governamental. São muitas camadas e todas bastante bem conectadas, muito bem conectadas, num livro curto, numa prosa muito direta, muito objetiva, mas que passa longe de qualquer ideia de panfleto, porque o Paulo Scott não se sustenta somente no tema. Ele pega até uma questão mais ideológica também, né, de uma solução liberal para resolver o problema racial brasileiro. Ele não diz isso, obviamente, ele não diz isso claramente, mas você percebe as questões ideológicas também envolvidas na história. E aí eu volto sempre para aquela questão, como eu já citei, de que uma boa temática, uma boa intenção não resolve, não conta necessariamente uma boa história. E o Paulo Scott, ele não cai nessa armadilha, ele pega uma questão presente, ele pega um desenvolvimento de uma discussão que já se iniciou na literatura lá atrás e que vem ganhando novos contornos. A gente pega a herança de Carolina Maria de Jesus, mais atualmente Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo, e trabalhos acadêmicos, muitos trabalhos acadêmicos sobre a questão racial no Brasil, colorismo, violência policial, encarceramento em massa da população negra, tudo isso. O Paulo Scott é como se ele condensasse tudo isso que a gente está vendo e colocasse dentro de uma ficção. Eu acho que o grande trunfo desse romance é justamente esse, é pegar esse caldo que a gente vem engrossando ao longo do tempo, seja até com outras ficções também, como o Torturado, o Avesso da Pele, que são livros que foram lançados em paralelo a esse, mas que o Paulo Scott meio que se vale de tudo isso, até você percebe até de uma composição acadêmica também, de muita pesquisa que vem sendo feita nos últimos anos, especialmente com a entrada de pessoas negras à universidade, de aumento dessa oportunidade de pessoas negras na universidade, porque a gente está discutindo mais racialmente os negros dentro da universidade, a negritude dentro do ambiente acadêmico. O Paulo Scott coloca também isso aqui. É impressionante como um livro curto, tão curto, ele consegue preencher uma infinidade de camadas sobre um tema tão complexo. Vocês lembram que eu fiz um ranking no final do ano, em que esse aqui entrou, da minha literatura nacional que eu tinha feito, ele entrou entre os excelentes, assim, os 5 estrelas. Realmente ele é um livro muito, muito bom. E eu recomendo fortemente que você faça a leitura. E se você já leu ou ainda não leu, aproveita para deixar um comentário aqui embaixo sobre esse livro. A gente vai conversar agora, ampliar esse debate aqui embaixo nos comentários. Mas também a gente pode conversar no nosso grupo no Telegram, você pode conhecer nossas redes sociais. E aproveita, se você ainda não se inscreveu, para se inscrever aqui no Seleção Literária. É isso aí, valeu!